Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Uma difícil realidade. O mundo abriga mais de 68 milhões de refugiados. Pessoas que tiveram que sair da cidade de origem por causa de guerras, conflitos ou perseguições. O número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. Cerca de 85% dos refugiados estão em países em desenvolvimento, tentando reconstruir suas vidas. E mais da metade deles são crianças, que vivem em risco de abusos, negligência, exploração ou tráfico. Aqui no Brasil, a gente acompanha o drama enfrentado pelos venezuelanos que vêm ao país em busca de uma vida melhor. A Fraternidade Sem Fronteiras está em Roraima, na fronteira com a Venezuela, acolhendo esses imigrantes e tentando dar dignidade a essas pessoas. Mas o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras é bem mais amplo e é o que vamos entender melhor agora com os nossos convidados, os voluntários do programa Nazareno Feitosa e Adriana de Oliveira. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Faz tempo que a gente está tentando trazer esse assunto que é tão importante e finalmente deu certo. Nazareno, queria que você falasse um pouco o que é essa organização humanitária, né? Fraternidade Sem Fronteira, e qual o seu papel nela? Bom, a Fraternidade Sem Fronteiras é um movimento que começou há mais de 10 anos com o nosso organizador principal, o nosso querido Wagner. Ele, desde muito jovem, tinha um sonho muito grande sonhava com a África. Já participava de vários trabalhos sociais, mas não saía da cabeça. Vinha sempre o pensamento na África, nas crianças que sofrem na África. E ele, um dia, então, com a ajuda de amigos, conseguiu visitar aquelas aldeias. Ele, quando chegou em Moçambique, até pelo fato dele não dominar outros idiomas, ele foi para Moçambique, que fala português, né? Colonização portuguesa. E lá naquela região da África, que é a África subsaariana, há uma pobreza imensa, mas não é pobreza, é miséria absoluta. Naquela região, Renata, nós temos cerca de mais de 850 mil órfãos. Então, são crianças cujos pais morreram de AIDS, de febre amarela, de malária, da guerra civil. Então, ficaram somente as crianças cuidando de crianças. Então, um abandono total, uma quantidade enorme de órfãos. Os pais, inclusive na África, tinham muitas limitações. A princípio, eles não acreditavam que a AIDS era transmitida por um vírus, que era até uma coisa de feitiçaria. Não tomavam, nem tinham os recursos necessários. Depois também, eles têm uma crença de que para ficar curado de uma enfermidade, você tem que passar para outra pessoa. Então, imagine a contaminação que foi a AIDS nessas últimas décadas e o sofrimento que provocou. Então, ele foi buscar nessas aldeias mais remotas, mais pobres, ali ao redor de Moçambique, conheceu e começou esse trabalho de acolher crianças, de dar alimentação, porque lá é tão pobre. Você tem uma ideia, o salário de um professor na África subsaariana é R$50 por mês. O valor que aqui a gente acha que o nosso dinheiro não vale nada, mas lá a gente vê como a gente é rico. É um grande choque de realidade. Então, com apenas R$50 por mês, é possível você alimentar durante um mês uma criança, pagar o material escolar e também pagar o professor para que ela receba aulas e receba alimentação. Então, é possível transformar a vida de uma criança. Ele começou com esse projeto. E depois ele foi crescendo, se espalhando para outras atividades. São vários projetos que a Fraternidade Sem Fronteiras acolhe. E esse especialmente dos refugiados, nossos irmãos da Venezuela, é o que a gente vem para começar e falar um pouquinho mais dele. Perfeito. Adriana, você teve a oportunidade, você é psicóloga, é voluntária também, como nós falávamos aqui. Você teve a oportunidade de ver de perto essa realidade, né? Sim. Eu estive lá no ano passado, na primeira caravana da psicologia. Enquanto você fala, você pode ir falando, eu vou pedir para o Neto soltar umas imagens que nós temos lá dessa situação da Venezuela, enfim, são imagens tristes, né, que a gente vê aí a nossa realidade, então, a realidade deles, então, ou seja, as prateleiras vazias, eles não têm o que se alimentar, não têm sequer dinheiro para comprar e nem comida mesmo para vender. Então, você, por gentileza, pode falar um pouco da sua experiência? Sim, então, Renata, como eu estava falando, a gente esteve lá em julho do ano passado, na primeira caravana da psicologia, para atender justamente todas as pessoas que estavam acolhidas no momento lá no Centro de Acolhimento da Fraternidade
e na sua grande maioria, um sofrimento muito grande, porque todos com familiares que ficaram na Venezuela ou porque não conseguiram acompanhar ou porque não tinham como levar. E a saudade, então deixaram filhos, deixaram esposas, deixaram pais e uma incerteza muito grande de como fazer para reencontrar essa família de novo. Eles vieram para o Brasil numa tentativa de se reestruturar e conseguir alguma coisa nova e nem sempre estavam conseguindo. Vários estavam já há meses nas ruas, lá de Pacaraima, depois de Boa Vista. Ou seja, muitos deles vivem nas ruas mesmo, sim, né? Sim, infelizmente. Melhorou um pouco a situação, porque a Fraternidade, talvez o Nazareno fale isso mais para frente, foi a primeira ONG humanitária que chegou muito antes do governo até. Né? E a chegada da Fraternidade começou a mudar a realidade a partir né, dos primeiros atendimentos, né, dos primeiros acolhidos. E as pessoas continuam chegando, e é um trabalho quase que como enxugar gelo, mas a realidade realmente está mudando. Né? As pessoas estão tendo mais orientação, inclusive, de como fazer, de como deve ser orientado mesmo, né, o trabalho. Nazareno, você falou aí da quantia de R$50, é a quantia que são padrinhos que vocês falam, né? Que as pessoas podem ajudar, ou seja, tem vocês que são voluntários, né? Psicólogos, médicos, enfim, várias profissões que vão lá ajudar essas pessoas, mas quem não pode fazer esse trabalho também pode contribuir, né? Ser um padrinho? Sim, a Fraternidade então tem essas caravanas com os voluntários para esse trabalho de assistência, tem os trabalhadores, né, realmente que são os locais, e a organização que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá em Campo Grande, então, tem esse núcleo, é uma instituição muito enxuta. Ela consegue funcionar com muito poucos recursos e é muito interessante porque 100% do valor que é doado para os apadrinhamentos, você apadrinhar um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, 100% desse valor vai para o projeto. Ou seja, vai para as crianças, vai para as famílias da Venezuela, etc. Então, lá em Boa Vista, começou em outubro de 2017, quando o governo federal ainda não havia iniciado a atividade de acolhimento, que foi feito depois pelo Exército, muito importante também, uma grande ajuda, mas eles só começaram por volta de fevereiro de 2018. Desde outubro de 2017, o Wagner esteve lá no local, já havia mais de 4.000 famílias morando nas ruas. As pessoas vêm realmente numa situação muito difícil, Renata, porque a gente reclamou uma vez, de uma época de inflação no Brasil, em torno de 50% ao mês. Lá a inflação ultrapassou 1 milhão por cento, para você ter uma ideia, uns percentuais que a gente não tem. Então as pessoas que tinham alguma coisa passam 10, 12 horas numa fila para comprar um pão, 2 pães, 100 gramas de arroz. E é só o que tem. Ou seja, não tem dinheiro para alimentação, não tem dinheiro para remédios, não tem remédio, não tem alimentos. As estruturas estão tendo apagões de energia elétrica muito graves também. Então, a situação, falta de água. Então, muitos hospitais lá, por exemplo, um hospital que até foi objeto de uma entrevista, que cuida de crianças, só no último ano, mais de 80 crianças já haviam morrido por desnutrição. A população toda está passando muita fome, mas é muita fome. E de um país que é muito rico do passado e agora com essa realidade. Então, quando eles vêm para cá, vêm numa situação muito difícil, porque não é a sua casa, não é o seu país, não é a língua que eles dominam, né? O português para eles não é fácil. A gente até que entende bem o espanhol quando eles falam devagar, mas parece que eles têm mais dificuldade de compreender o português. Então, ter esse acolhimento é muito importante. Muito importante. Olha, a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar mandando sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí que a gente espera você.